Olá! Este é o canal Guia do Voto. Hoje vamos até o Rio de Janeiro, onde a Real Time Big Data divulgou uma nova pesquisa sobre a corrida pelo governo do estado e o Senado Federal. O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 11 de outubro de 2025 e ouviu 1.200 eleitores fluminenses. E se você quer acompanhar tudo sobre as eleições de 2026, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo quem você acha que vai vencer no Rio. Vamos aos números. No primeiro cenário testado, o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, PSD, lidera com 61% das intenções de voto. Na sequência aparecem Rodrigo Bacelar, União Brasil, com 13%, Mônica Benício, PSOL, com 3%, e o médico e influenciador Ítalo Marcilly, Novo, com 1%. Brancos e nulos somam 10%, e não sábio não respondeu, 12%. Neste cenário, a vantagem de Paes é esmagadora, quase 50 pontos de diferença para o segundo colocado. Isso mostra que, neste momento, o prefeito carioca é o nome mais forte na disputa estadual, podendo ser eleito ainda no primeiro turno das eleições de 2026. Mas, tratando-se de política, tudo pode mudar muito rápido. O alto índice de eleitores indecisos e de votos brancos e nulos indica espaço para mudanças no cenário até 2026. No segundo cenário, com Flávio Bolsonaro, Eduardo Paes ainda lidera, com 51% das intenções de voto, seguido de Flávio Bolsonaro, PL, com 32%, Mônica Benício, PSOL, que mantém os 3%, e Ítalo Marcilly, Novo, que também mantém 1%, mesmo percentual do cenário anterior. Brancos e nulos somam 8%, e não sábio não respondeu, 5%. Flávio Bolsonaro consegue ser bem mais competitivo que Rodrigo Bacelar, mas ainda fica 19 pontos abaixo de Eduardo Paes. O atual prefeito do Rio de Janeiro lidera a corrida ao governo do estado, não só nesta, mas em diversas pesquisas de intenção de voto de diferentes institutos pelo Brasil. Vamos ao terceiro cenário, mas antes, se você quer ficar por dentro da corrida eleitoral de 2026, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com mais alguém. E não esquece de deixar sua opinião nos comentários. No terceiro cenário, Eduardo Paes, PSD, alcança 55% de preferência, enquanto Rodrigo Bacelar, União Brasil, e Washington Reis, MDB, têm 12% cada um. Mônica Benício, PSOL, permanece com 3%, e Ítalo Marcilly, Novo, tem 1%. Brancos e nulos somam 9%, e não sábio não respondeu, 8%. No quarto e último cenário para governador, uma vez mais Eduardo Paes, PSD, lidera, agora com 53%. Já na segunda posição aparece agora o ex-governador Antony Garotinho, com 16%. Rodrigo Bacelar, União Brasil, alcança 13%, Mônica Benício, PSOL, agora tem 2%, e Ítalo Marcilly, Novo, permanece com 1%. Brancos e nulos somam 9%, e não sábio não respondeu, 6%. Quando o assunto é rejeição, ou seja, em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, Antony Garotinho, Republicanos, lidera com 52%, seguido de Flávio Bolsonaro, PL, com 44%, Eduardo Paes, PSD, com 32%, Bacelar, União Brasil, com 31%, Mônica Benício, PSOL, 30%, Washington Reis, MDB, com 24%, e Ítalo Marcilly, Novo, com 16%. Esses números chamam atenção, principalmente pelo índice de rejeição de Eduardo Paes ser o mesmo percentual de votos de Flávio Bolsonaro no cenário 2, indicando que esse é o limite que qualquer adversário de Paes poderia alcançar nesta pesquisa. Antony Garotinho, Republicanos, é de longe o mais rejeitado, passando dos 50%, dificultando uma possível candidatura do ex-governador. A pesquisa também testou a intenção de voto para o Senado Federal, já que em 2026 o estado do Rio de Janeiro vai eleger 2 vagas. No primeiro cenário, dobradinha do PL, com Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro, com 29% e 22% respectivamente. Mais atrás vem Benedita da Silva, PT, com 15%, o ex-prefeito Marcelo Crivella, Republicanos, com 12%, Alessandro Molon, PSB, 7% e Ottoni de Paula, MDB, com 2%. Brancos e nulos são 7%, e não sábio não respondeu, 6%. Nesse cenário vemos um amplo domínio da direita, que consegue colocar 3 nomes entre os 4 melhor colocados. Pela esquerda, apenas Benedita da Silva, PT, se aproxima de uma das vagas, sendo a terceira na preferência dos eleitores cariocas. No segundo cenário, sem Cláudio Castro, Flávio Bolsonaro ainda lidera, com 32% das intenções de voto. Já Benedita da Silva, PT, assume a vice-liderança com 16%, seguida por Carlos Portinho, PL,
com 13%, e Washington Reis, MDB, com 11%. Mas atrás vem Alessandro Molon, PSB, 8% e Tarcísio Mota, PSOL, com 5%. Brancos e nulos são 8%, e não sabe o não respondeu, 7%. A substituição de Cláudio Castro por Carlos Portinho, PL, favorece Benedita da Silva, que não absorve os votos de Castro, mas se beneficia da dispersão dos votos do governador do Rio de Janeiro. Por outro lado, Washington Reis, MDB, consegue melhores índices que seu colega de partido Ottoni de Paula. Já no terceiro cenário, temos a volta de Flávio Bolsonaro que, novamente lidera, com 29% das intenções de voto. Seu companheiro de partido, Cláudio Castro, também mantém a segunda posição, com 21% das preferências. Logo atrás vêm os candidatos do PT, Marcelo Freixo, com 14%, e Aniele Franco, com 10%. Antony Garotinho, Republicanos, tem 9%, e Ottoni de Paula, MDB, 1%. Brancos e nulos são 9%, e não sabe o não respondeu, 7%. No terceiro cenário, Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro ainda lideram, mas vale observar que os candidatos do PT somam 24% das intenções de voto, o que sugere que o partido pode sim, eventualmente conquistar uma das vagas em disputa. Vamos ao quarto e último cenário da disputa pelo Senado no Rio de Janeiro. Aqui Flávio Bolsonaro sobe 3 pontos em relação ao cenário anterior, e aparece com 32% das intenções de voto. Depois vem Silas Malafaia, sem partido, com 14%, Pedro Paulo, PSD, com 12%, e Washington Reis, MDB, com 11%. Fechando a simulação vem os candidatos do PT, Neguinho da Beija-Flor, com 9%, e Fabiano Horta, com 6%. Brancos e nulos são 8%, e não sabe o não respondeu, 8%. Olhando para a disputa estadual, Eduardo Paes está em posição extremamente confortável. Em todos os 4 cenários testados, ele supera os 50% das intenções de voto, chegando a 61% quando enfrenta apenas adversários mais fracos. Isso não é pouca coisa. Significa que, neste momento, Paes tem um projeto competitivo de vitória já no primeiro turno. Mas é importante lembrar que em política tudo pode mudar rapidamente. Outro dado interessante é a rejeição. Paes tem 32% de rejeição, exatamente o mesmo percentual que Flávio Bolsonaro conseguiu de votos no segundo cenário. Isso mostra algo importante. Existe um teto para qualquer candidato de oposição a Paes no Rio. Cerca de 1/3 do eleitorado fluminense não vota em Paes de jeito nenhum, mas esse mesmo 1/3 não é suficiente para eleger ninguém contra ele. Flávio Bolsonaro é o mais competitivo dos adversários, alcançando 32%, mas ainda fica 19 pontos abaixo. Antony Garotinho, com 52% de rejeição, está praticamente fora de jogo. E Rodrigo Bacelar, do União Brasil, não consegue decolar, ficando sempre na casa dos 12 a 13%. Então, para governador, o cenário é Eduardo Paes favoritíssimo, com possibilidade real de vitória no primeiro turno. A oposição precisa de um fato novo, de uma crise que abale Paes, ou de uma aliança muito forte para ter alguma chance. Já para o Senado a história é diferente. Aqui é onde a eleição de 2026 no Rio fica mais disputada. São 2 vagas em disputa. E Flávio Bolsonaro aparece como favorito isolado em todos os cenários, sempre entre 29% e 32%. A grande disputa parece se concentrar na segunda vaga. E aqui temos 3 forças competindo. Primeiro, a direita. Cláudio Castro, quando testado, fica sempre entre 21% e 22%. Carlos Portinho, quando entra no lugar dele, marca 13%. Isso mostra que o PL tem força para tentar a dobradinha, Flávio e Castro. Mas não está garantido. Segundo, a esquerda. Benedita da Silva é o nome mais forte da esquerda, chegando a 16% em alguns cenários. Marcelo Freixo e Aniele Franco, quando testados juntos, somam 24%. Fabiano Horta e Neguinho da Beija-Flor, em outro cenário, somam 15%. Isso significa que o PT tem potencial para uma vaga, mas está dividido. Se o partido conseguir unificar em torno de um nome forte, seja Benedita, seja Freixo, ou outro, tem chances reais. Terceiro, o Centro, PSD, MDB e União Brasil. Pedro Paulo, PSD, atinge 12%, Washington Reis, MDB, chega a 11 a 12%, e outros nomes giram nessa faixa. O problema é que nenhum deles consegue se destacar claramente. A dispersão de votos. Resumindo, o eleitor fluminense terá, em 2026, uma escolha clara:
consolidar a hegemonia da direita bolsonarista no Senado, ou equilibrar com nomes de esquerda ou centro. E essa decisão vai depender muito de como os partidos vão se organizar, das alianças que serão formadas, e de como a política nacional vai influenciar o voto local. E você, o que achou desses resultados? Quem deve ser o próximo governador do Rio? E quem leva as 2 vagas no Senado? Comenta aqui embaixo e conta pra gente. E não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo para mais gente ficar por dentro do cenário eleitoral de 2026. Agora escolhe um desses 2 vídeos que deixamos para você. Até a próxima!